Eu fico imaginando eu chegar para um gaúcho das enchentes e das estiagens que perderam tudo. Carro, casa, trabalho, perderam vidas, e eu oferecer para ele ver um filme ou escutar uma música. E a prioridade deste governo em dar 15 bilhões para a cultura e tirar 6 bilhões dos idosos, que ontem o ministro Lupe, nesta sabatina, não conseguiu responder. 15 bilhões se constrói 500 hospitais, 3 mil unidades de pronto atendimento, 150 mil casas, antes de peça teatral, a gente precisa de alimento, antes de cinema, de casa, antes de filme, emprego. Cultura é muito importante, mas dentro da vida temos prioridade. No que se refere exclusivamente ao incentivo fiscal da Rouanet, elevou-se de 17 bilhões para quase 20 bilhões, de 22 a 23. Mais de 300% de aumento do antigo governo. Mas não foi só o gasto, foi o problema da prestação de contas junto ao Ministério Público. Eu queria, ministra, primeiro falar da senhora aceitar fazer shows, e eu fico imaginando, né? O Ministério da Cultura repassa recurso federal para uma prefeitura que contrata a ministra. Isso é ilegal? Bom, o Comitê de Ética, que é presidido por um ex-advogado do PT, mudou o que antes era proibido. Não, agora pode. Mas, gente, vamos lá. Pessoal do governo, isso é moral? Totalmente imoral. Nós temos centenas, milhares de artistas. Mas a ministra da Cultura foi cantar em cidades que o Ministério da Cultura repassou recurso. Imoral. Temos também a situação dos órgãos paraestatais. Olha que bonito esse termo. O governo mantém uma estrutura de filiais nos estados do Ministério da Cultura e entregou os cargos a pessoas aliadas a partidos políticos, especialmente militantes do PT. Estou lendo o que está escrito no Estadão. Esses comitês fazem parte de uma política nacional que em 2 anos vai repassar quase 60 milhões. O que dá para comprar com 60 milhões? Quantos tratores? Quantos hospitais? Quantas UPAs? Como é que eu vou chegar lá para uma família que perdeu tudo e falar que está sendo criado ONG para movimentar a peça teatral? Prioridades, meus senhores. É só isso que eu peço. E tem ainda, além disso, no Estadão ainda, no dia 10 de março de 2025, secretária nacional do PT diz que Cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Vem cá, alguém da esquerda vai me dizer que isso aí é legal? Algum deputado vai me dizer que é possível isso? E detalhe, foi uma secretária do PT. Comitês de cultura criados pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, foram usados para eleger aliados em 2024. Mas eu vou deixar 3 perguntas, tinha tanta coisa para perguntar, em virtude de uma portaria interministerial de setembro de 2024. Anotem, imprensa, o Ministério da Cultura ficou incumbido de organizar o festival G20 Social, Aliança Global. Por qual motivo escolheu a OEI para isso? Isso é matéria de cooperação internacional. Montar tendas e palcos de shows precisa ser feito por um organismo internacional. Não temos essas empresas aqui no Brasil. A ONU, por exemplo, trabalha com montagens de shows. Segunda pergunta. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou ao Congresso Nacional, em 24 de dezembro de 2024, que o evento Aliança Global Festival e demais atividades G20 Social não foram custeados pelo orçamento público. Olha o que ela falou. Vamos à pergunta agora. Como o Ministério da Cultura foi responsável por sua organização e não pagou a conta? Quem é que pagou essa conta se a ministra Simone Tebet diz que não teve dinheiro público? Aí vem, quanto custou esse evento
Onde estão os documentos fiscais? Porque só tem uma alternativa. Essa OEI, essa empresa espanhola, e meus senhores e minhas senhoras, gravem o que eu vou dizer. A OEI ainda vai ter muito o que falar aqui dentro, hein? Não é só o TCU que está investigando. A OEI prestou esse serviço de forma voluntária? Senhora ministra, eu sei que tem muita gente que trabalha sob o seu guarda-chuva e a senhora não tem como controlar todo mundo. Mas eu lhe garanto que o dinheiro que está sendo gasto seria muito mais útil para o meu Estado. Eu lhe garanto que a cultura é muito bem-vinda no Rio Grande do Sul, mas nesse momento a gente não tem espaço para isso. Nós ontem ficamos 2 horas reunidos com o ministro Fávaro para ter a possibilidade de uma provocação de dívidas. E só para a senhora saber, tem agricultor se matando lá. Eu acho muito hipócrita, demagogia, insensibilidade, de não podermos falar sobre o tema. Aqui, a senhora apresentou o seu trabalho, e é justo, é a sua pasta, mas só faz parte de um governo. E botar para votar aqui 15 bilhões para a cultura, estando no meu estado, sem casas prometidas, porque o governo federal prometeu casas. E quase, quem está lá? Aonde? Pergunta para algum prefeito? Isso, 100 bi do dinheiro que já era do Rio Grande do Sul. Mas enfim, ministra, a senhora vai virar outras vezes aqui e pode ter certeza que nós vamos questionar muito sobre o uso do dinheiro público do Ministério da Cultura.